Olá para você que acompanha as redes sociais da Tribuna RJ, no YouTube, Facebook. A gente segue com a sabatina os candidatos à prefeitura dos municípios da região metropolitana, leste fluminense, também capital. Lembrando que todos com representação na Câmara dos Deputados em Brasília foram convidados. E hoje a gente segue essa nossa entrevista falando de São Gonçalo, o maior colégio eleitoral da região metropolitana, o segundo maior do estado do Rio de Janeiro, tirando a capital. E o nosso convidado é Dimas Gadelha, do PT. Ele é deputado federal. Dimas de Paiva Gadelha Júnior, médico sanitarista, já ocupou cargos de secretarias como a de saúde no município de São Gonçalo e também de políticas sociais, estratégias e gestão de metas em Maricá. Nascido em Souza, na Paraíba, se mudou aqui para a região metropolitana, para São Gonçalo, aos 13 anos de idade, para morar junto com os avós. E na última eleição, ele também concorreu ao município de São Gonçalo, ficando em segundo lugar com um pouco mais de 183 mil votos. Dimas, tudo bem? Bem-vindo à Sabatina. Tudo bem, Lacerda. Em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade, parabenizar toda a equipe da Tribuna, né? Pela iniciativa de estar convidando os candidatos aqui para poder debater, cada um apresentar seu plano de governo, né? Sua forma como quer administrar o município. Então, parabenizar pelo espaço e pela oportunidade, e agradecer pela oportunidade. Estou muito feliz em estar concorrendo pela segunda vez no município de São Gonçalo. São Gonçalo que, para mim, é um desafio, né? É uma cidade que tem muito ainda que construir políticas públicas, né? Teve uma excelente oportunidade agora com a venda da SEDAI. Eu costumo dizer que o prefeito jogou fora 34 anos da cidade, porque a cidade tinha, antes da venda da SEDAI, uma capacidade de investimento de 30 milhões de reais por ano, ou seja, o orçamento permitia investimento de 30 milhões por ano. De uma hora para outra, você ganha 1 bilhão e 27 milhões, é o equivalente a 34 anos de investimento, né? E a gente vê o prefeito jogando fora com obras de maquiagem pela cidade, obras que não têm capacidade de mudar a vida das pessoas, e a gente quer debater isso. A gente espera, ansioso por uma oportunidade de estar frente a frente com ele para debater, né, por que ele jogou fora 34 anos da história de São Gonçalo, das possibilidades que São Gonçalo tinha, né, tem. E, por exemplo, não fez investimento nos nossos jovens, que é o grande desafio hoje da cidade, né? A cidade hoje, a gente anda pela cidade e vê lá muitas barricadas, elas aumentaram. Outro dia mesmo saiu uma reportagem dando conta que a cidade já tem 1000 barricadas, né? Porque hoje é uma cidade que não cuida do seu jovem, que não cuida do seu povo, né? E que está perdendo o tempo inteiro jovem para barricada por falta de oportunidade. Candidato, a gente vai debater todos esses temas, mas vamos começar primeiro explicando e trazendo para quem está acompanhando a gente, para o eleitor, quem é Dimas Gadelha? A sua jornada até aqui, obviamente, a gente tem 30 minutos de sabatina, não podemos falar de uma maneira geral, claro, mas contar um pouco para o eleitor quem é você, de onde você veio, então, suas raízes. O Dimas é um sertanejo de uma cidade chamada Souza, na Paraíba, que tinha um sonho de ser médico, mas que lá na cidade dele ele não ia conseguir realizar esse sonho. Que tem uma mãe, Maria de Fátima, que é uma mulher com muita energia, né? Que acreditou muito também na nossa força, na minha força, né? E que nós tomamos a decisão, já que a gente não tinha condições de pagar estadia, pagar estudos em João Pessoa, o único lugar que a gente tinha um parente era em São Gonçalo, né? Então eu saí de Souza, 2.500 quilômetros de distância, e vim para São Gonçalo com o apoio da minha mãe, né? E vim estudar aqui, morar na casa dos meus avós na Trindade, estudei no Colégio Trindade, depois estudei no Colégio Dom Helder, passei no meu primeiro vestibular, fiz faculdade de medicina, me formei muito novo, com 23 anos. Né? Ajudei meus tios durante o período que fazia faculdade, né? Até para ter uma rendinha, ter um dinheirinho. Meus tios trabalhavam com crediário, né? Aquele pessoal que batia de porta em porta com a bolsa para vender panela, vender roupa de cama, roupa de banho. E eu trabalhei junto com eles também com essa atividade. Depois me formei, comecei já a trabalhar muito cedo, com 23 anos, né? No Pronto-Socorro Central. Foi ali onde que eu me deparei com o povo de São Gonçalo e comecei a conhecer mais a fundo o povo de São Gonçalo e os problemas que o povo vive. Porque você sabe que a saúde, eu costumo dizer que a saúde, assim como a segurança pública, é a ponta do iceberg, né? Se o cara não mora bem, não come bem, não se alimenta bem, não vive bem, né? Tem uma vida estressada, isso tudo vai repercutir na saúde. Então, ali na saúde, eu comecei a deparar com as demandas que São Gonçalo tinha, que o povo de São Gonçalo tinha, né? Fui convidado a fazer parte da equipe de chefia do plantão, porque eu sempre fui muito de iniciativa, vi as coisas e queria consertar. Então, quem estava ali na direção do hospital falou, não, esse cara é bom, vamos botar ele aqui para chefiar o plantão. E dali ganhei o espaço da gestão, fui convidado depois para coordenar o maior programa de saúde pública do Brasil na época, que era São Gonçalo, o Programa Saúde da Família.
foi o primeiro município, um dos primeiros municípios do Brasil a acreditar no Programa Saúde da Família e implantar naquela época 179 equipes, maior cobertura do Saúde da Família na época, né? 70% do município estava sendo coberto pelas equipes de Saúde da Família, porque até então o Saúde da Família só existia em cidades pequenas. São Gonçalo foi uma das primeiras experiências. E ali eu entrei nessa área de gestão, fui para a Fiocruz, fiz saúde pública, fiz mestrado em planejamento em saúde, depois eu fui para a Fundação Getúlio Vargas me especializar em administração pública, fiz FGV, MBA em administração pública, e aí depois fui fazer auditoria em sistema de serviço de saúde para conhecer mais, enfim. Fiquei na área de gestão em saúde, ocupei quase todos os cargos na Secretaria de Saúde, da parte técnica, desde planejamento, controle e avaliação, até chegar a subsecretário. Fui presidente do Conselho Municipal de Saúde e depois fui convidado para ser presidente da Fundação de Saúde e secretário de Saúde, onde fiquei 4 anos, né? E aí já tinha cumprido essa parte de gestão, né? E aí resolvi entrar na política, falei, não, vou ser candidato a deputado, perdi minha primeira eleição, mas tive uma votação boa na cidade. Na eleição seguinte, 2 anos depois de candidato a prefeito, que foi o que você relatou, o resultado foi que a gente foi para o segundo turno, né? Disputamos o segundo turno e perdemos por uma diferença muito pequena, menos de 1% dos votos, uma eleição com muita fake news, uma eleição num período onde o bolsonarismo ainda era muito forte, né? E ainda não tinha mostrado as suas garras das coisas ruins que eles praticam, né, das fake news e tal, e as pessoas ainda acreditavam naquelas fake news. Mas aí a gente foi para o segundo turno, perdeu a eleição por muito pouco, depois vim candidato a deputado federal, estou em Brasília, trazendo muito recurso para São Gonçalo. O presidente Lula, nesse 1 ano e pouco, 1 ano e meio, né, pouco mais de 1 ano e meio, já conseguiu colocar mais de 2 bilhões de reais aqui em São Gonçalo, de investimento do governo federal. A gente não quer saber se o prefeito é oposição, né? A gente não trabalha assim, o Lula é um estadista que trabalha para o povo, então a gente está ajudando muito São Gonçalo e queremos disputar a prefeitura para a gente trazer para São Gonçalo o nosso modo de governar, né? Que é um modo de governar focado nas pessoas. As políticas públicas só faz sentido se a gente tocar as pessoas, né? Então as pessoas têm que ser o alvo do investimento público. Candidato, para a gente passar aqui e entrar no plano de governo, só nesse período antes desse processo eleitoral, 2 notícias em relação ao senhor. Primeiro, uma relativa ao período da última eleição, que foi uma operação da Polícia Federal que fez busca e apreensão. Queria entender como é que está esse processo, até para você explicar para o eleitor. E a segunda, em relação aos hospitais federais, as nomeações das quais o senhor teve influência no Rio de Janeiro, e aí parte das pessoas que foram indicadas tiveram também denúncias de sumiço de raio-x, de tomógrafo e tudo mais. Queria saber do senhor dessas 2 notícias que, quando a gente vai entender quem é Dimas Gadelha e tudo mais, acaba encontrando ainda. Primeiro vamos relembrar 2020, né? 2020, como eu disse, foi uma eleição muito polarizada e, na época, houve um aparelhamento muito grande, principalmente do 7º Batalhão, né, na eleição, né? E aí botaram policiais apaisanas, né? E teve um grupo de pessoas que eu nem conheci que vieram de Maricá, né? E ficaram ali em frente ao UERJ. E esse grupo estava com cerveja dentro do carro e parece que uma pessoa desse grupo estava com R$4.000, R$5.000, eu não lembro, que era para pagar, segundo o que está no processo, que era para pagar medicamentos da mãe dela, né? E eu não conhecia essas pessoas, né? E essas pessoas foram levadas à delegacia por acusação de compra de voto. Não teve testemunha de quem foi, de quem vendeu o voto, né? De qualquer forma, foi lavrada uma ata na delegacia. E aquilo subiu, como a eleição é Justiça Federal, né? Sim. Houve a operação da Polícia Federal para prender o celular, fazer quebra de sigilo telefônico e digital, né? E tiveram na minha casa, tiveram na casa dessas pessoas, e o processo seguiu e não encontrou nenhuma evidência, nem de transação bancária minha com essas pessoas, nem de ligação, não tinha nem o telefone das pessoas, eu não sabia nem quem era, né? Maricá, as pessoas torceram em Maricá para que Dimas ganhasse a eleição. Então, o PT é um partido muito grande, que tem a militância, e veio militante não só de Maricá, veio militante de vários locais, né? A Polícia Federal fez a verificação dos aparelhos, né, celulares, não houve nenhum tipo de contato, nem de ligação, nem de transação bancária, nem de e-mail, não acharam nenhum tipo.
né? Mesmo assim, a Polícia Federal ofereceu denúncia à Justiça, né? E a gente está entrando com tranquilidade porque o processo é muito vazio, todo mundo que vê fala que o processo é muito vazio, né? As pessoas que têm experiência nessa parte jurídica, né? E a gente está muito tranquilo com relação a isso, porque a gente não comprou voto. Se a gente tivesse comprado voto, quem ganhava a eleição era eu. Quem teria ganho a eleição seria eu, não eles, né? Então, assim, mas faz parte, a política é assim, é cheia de armadilha, né? Tem muita gente que sabe fazer aparelhamento das coisas, né? Para poder prejudicar o outro. Mas eu acho que ali eles tinham tanta certeza da derrota que eles estavam tentando forçar um terceiro turno numa possível, né, acusação de compra de votos, né? Mas a gente está muito tranquilo com relação a isso, né? Disputamos a eleição seguinte, deputado federal, vamos disputar essa de novo e vamos ganhar a eleição. Com relação aos hospitais federais, então, minha vida inteira a militância foi na saúde. Quando a gente teve a oportunidade do Lula ser presidente, né? A gente indicou sim vários nomes para a direção dos hospitais. Todos os nomes que a gente indicou são de pessoas extremamente competentes e que tinham já histórico e currículo para assumir esses cargos, como, por exemplo, o Dr. Abel Martinez, que já foi secretário de Saúde de São Gonçalo, já foi diretor de Hospital Alberto Torres, aqui em São Gonçalo, né? Já foi secretário de cidades como Teresópolis, Friburgo, então, um cara extremamente, do quadro do Ministério da Saúde, um cara extremamente capacitado para assumir o cargo. Só que esses hospitais federais, eles têm vida própria, né? Quando você entra ali e você quer fazer algumas alterações, botar as coisas para funcionar, você acaba incomodando ali o status quo que já existe ali, né? De vários grupos. Aqui eu não estou acusando grupo nenhum, mas existe vários grupos. E aí você não pode culpar um cara que fica 30 dias no cargo por uma desorganização que já é crônica, né, por falta de investimento, né? Você não pode querer que o diretor, em 30 dias, que ele resolva um problema que muitas vezes tem início há 30 anos. Esses hospitais federais, eles precisam de um orçamento muito maior, porque você não tem como sair de uma situação A para uma situação B sem investimento, né? Para sair de A e B, você precisa de investimento. Então, para abrir alas, para recuperar alas, né, para abrir mais leitos, você precisa contratar médico, comprar aparelho, rever grades, aumentar, né, o custeio, porque vai precisar de mais medicamento. E não foi feito nada disso, infelizmente, não foi feito nada disso. Foi uma forma simples, né, por uma disputa política que está dada, né, no Estado, e aí quiseram achar um culpado pela situação. Com relação ao raio-x, acho que nem foi raio-x, foi um tomógrafo. O processo era muito antes da doação, o aparelho sumiu muito antes do período que o nosso diretor estava lá, né? Enfim, mas faz parte do jogo, como eu disse, né? Eu estou muito tranquilo com relação a isso também. A gente indicou bons quadros, os quadros foram sabatinados, igual eu estou sendo aqui por você, pela Fiocruz, foram aprovados, né, pela Fiocruz, foram nomeados e a maioria deles não ficou 90 dias no cargo. A grande maioria deles ficou 30 a 45 dias no cargo. E me desculpem, né, uma pessoa que fica 45 dias no cargo não pode ser responsável, né, por uma bagunça, por uma ausência de investimento, de gestão há tanto tempo. Existe hoje uma tendência desses hospitais deixarem de ser federal, né, serem municipalizados, outros irem para a EBSER, outros irem para a Unirio, enfim, para o Estado. Então existe uma conjuntura toda por trás disso, onde vários vetores, várias forças, vários grupos políticos atuam ali por uma disputa, né, e a gente entrou nisso, né, entramos com uma vontade enorme de mudar a situação, de fazer com que os hospitais funcionem, de fazer com que os hospitais atendessem a nossa região, porque o hospital é federal, não é municipal. Então quem regula a vaga do hospital é o município do Rio. E aí 80% do atendimento é do município do Rio. E é covardia com São Gonçalo, é covardia com a Baixada, né? E a gente queria, né, exatamente isso, né? Dar mais transparência aos hospitais, mas infelizmente, né, existe na política, sempre existe os golpes, né? Sempre existe as pessoas que atacam e usaram isso como se a gente estivesse fazendo loteamento político dos cargos de diretores. Volto a falar, nós indicamos sim diretores, todos com bons currículos, todos com histórico de passar em gestão em outros hospitais, né, e em outros setores da saúde, e tem muita tranquilidade também com relação a isso. E com certeza os quadros que a gente indicou, se tivesse tido mais tempo,
também tivesse tido a oportunidade de investimento, eles teriam mudado a situação desses hospitais. Candidato, vamos falar agora do seu plano de governo, começando por um dos grandes problemas de São Gonçalo, que é a segurança pública. Recentemente a Tribuna publicou até na sua capa uma notícia de que São Gonçalo conta com mais de 1.000 barricadas. E, obviamente, a gente vê São Gonçalo, imagina as ruas principais, né, tanto ali pelo Barro Vermelho quanto por Neves, que se juntam no Zé Garoto, vão até o Alcântara, dá para se passar até tranquilamente. Mas quando você vira à direita ou à esquerda, você vê a criminalidade abarricada. Qual o seu plano que o senhor pretende fazer para eliminar esses problemas municipais? Então, a gente conhece bem São Gonçalo, né? A gente anda pelas ruas de São Gonçalo, sou um deputado muito presente na cidade, tem um gabinete lá, sou o único deputado que tem um gabinete atuando na cidade, no centro da cidade. A gente anda, né, no interior dos bairros, é exatamente o que você falou. A segurança pública em São Gonçalo é o resultado da ausência das políticas públicas, principalmente a educação, né, para os nossos jovens. É inaceitável uma cidade como São Gonçalo ter 7% só de vagas em creches para as crianças, né, onde os órgãos competentes dizem que tem que ter pelo menos 50%. Outro dia saiu uma reportagem do RJTV falando sobre isso. Então, a educação começa na creche. Se não tem creche, se não tem escola em tempo integral, se as crianças estão indo para a escola, como várias mães falam lá, né? Olha, eu estou levando minha criança 8 horas, estou ficando na praça em frente à escola, porque quando dá 9h20, 9h30, eles estão liberando as crianças. Então, não tem escola em tempo integral, não tem curso profissionalizante, não tem acesso às universidades, não existe nenhum programa lá que possa promover, que possa dar um pré-vestibular público, né? Para que os jovens das nossas comunidades tenham acesso às universidades. Então, o resultado final disso é o jovem sendo cooptado pelo tráfico. 54% dos jovens de São Gonçalo, foi a matéria que vocês deram também aqui, 54% dos jovens de São Gonçalo hoje são semi-analfabetos ou analfabetos. E não existe um outro caminho para o jovem semi-analfabeto ou analfabeto do que não ir para a barricada. Porque ninguém vai dar um emprego para um jovem analfabeto ou semi-analfabeto. Então, a gente precisa atuar de imediato nisso. Além disso, né, o que o Estado, o que o parceiro do prefeito atual, o governador Cláudio Castro, faz com São Gonçalo também é uma covardia, né? Porque se você pegar o número de policiais que tem no 7º Batalhão, né, e comparar com Copacabana, por exemplo, você vai ver que São Gonçalo tem muito menos homem por habitante, menos policiais por habitante que Copacabana. São 700 policiais na ativa. E é um dado que para a gente conseguir, a gente teve que, né, ficamos meses procurando, porque ninguém parece que quer passar o dado, quer esconder o dado. São 1.000 e poucos policiais, 700 ativos. É muito pouco para uma cidade de 1 milhão de habitantes. E o senhor pretende ajudar a construir um novo batalhão? A gente pretende fazer pressão política via o governo federal para construir um outro batalhão. Também usar do orçamento da prefeitura para que a gente possa trazer o policial no dia de folga dele também, para a gente incrementar o salário dele e ele também ficar a serviço do programa Segurança Presente, né, que já existe hoje no município, mas que é muito pequeno ainda. A gente quer ampliar isso, né? Usar a Guarda Municipal também para fazer o entorno das escolas, porque nós tivemos muitos casos aí de crianças, de até professores, né, que perderam a vida, que foram alvos de balas perdidas em torno da escola. Então, a gente garantiu um ambiente seguro para as nossas crianças também, e a Guarda pode usar isso, pode ser usada nisso, né? A gente pode qualificar a Guarda para esse tipo de trabalho, né? E colocar mais câmaras na cidade. A cidade gasta hoje um orçamento enorme com o sistema de segurança que o prefeito diz que funciona, mas que eu não vi, e eu convido algum gonçalense, se alguém viu, por favor, manda para minhas redes sociais. Eu não vi uma ação da prefeitura, uma ação do 7º Batalhão, uma ação da segurança pública que dissesse assim, ó, prendemos um bandido, prendemos um assassino, né, prendemos um cara que roubou um celular porque usamos as imagens das câmeras. Não existe, né? Tá lá, mas é para inglês ver, porque a cidade não usa aquilo, não tem sistema de inteligência para usar aquilo. Não adianta só colocar a câmera se não tem inteligência para usar, né? A gente também quer reforçar esse sistema, integrar isso também com as ações da prefeitura, por que não, né? E investir em segurança pública. Hoje, o principal problema de São Gonçalo, o problema que está puxando São Gonçalo cada vez para baixo, que está fazendo o gonçalense desistir da cidade para ir embora para Maricá, é principalmente a segurança pública, né? As empresas vão embora porque indústria nenhuma, empresário nenhum quer investir no local que corre sério risco de ser assaltado a qualquer momento, né? A nossa
Niterói e Manilha, ali na parte de São Gonçalo, é uma das rodovias onde tem o maior assalto a cargas do Brasil, né? Então o cara não vai se instalar em Guaxindiba, ali no polo industrial, sabendo do risco que corre. Então a gente precisa fazer isso. Segurança pública também é dever da prefeitura. A prefeitura não pode só jogar na conta do Estado. O Estado tem sua atribuição, o governo federal também tem, mas o prefeito também tem que fazer o dever de casa. Se não fizer o dever de casa, acontece o que está acontecendo na cidade hoje. Você, no início da nossa sabatina, mencionou o que a cidade recebeu do leilão da SEDAI, cerca de pouco mais de 1 bilhão de reais. No entanto, o município tem 44% do esgoto tratado, né? O saneamento em São Gonçalo é algo complicadíssimo e muito em função também dessa dificuldade do poder público chegar nessas áreas que são dominadas pelo tráfico, né? Qual a sua proposta, qual é o seu plano para tentar resolver esse problema nesses próximos 4 anos? Então, primeiro assim, São Gonçalo é a 5ª pior cidade do Brasil em saneamento básico, entre as cidades acima de 100 mil habitantes, né? Isso é vergonhoso para São Gonçalo. No mesmo instante que a cidade teve 1 bilhão e 27 milhões de reais, que poderia ter sido investido grande parte disso para resolver esse problema do saneamento, né? Mas acharam melhor fazer capinha de asfalto e maquiar as ruas da cidade para dar a impressão de que está trabalhando. Enfim, a gente quer fazer um grande levantamento, um grande projeto e bater na porta do presidente Lula e conseguir os recursos federais para que a gente possa resolver esse problema de São Gonçalo e que a gente possa saltar de 40% para 70%, por que não, né? Já em 4 anos. É bater na porta e usar o prestígio que a gente tem lá em Brasília, conheço todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros do governo Lula, já tive no Palácio Planalto várias vezes com o presidente Lula. Então é bater na porta e dizer, São Gonçalo precisa disso. Ele já vem ajudando. Agora mesmo São Gonçalo foi contemplado, por exemplo, o bairro da Ipuca, né? Vai receber quase 300 milhões de reais para obras de saneamento básico, urbanização, combate à enchente, né? Então a gente quer, com essa parceria com o presidente Lula, conseguir mais recursos ainda. Se a gente já consegue, com o prefeito sendo de oposição, imagina a gente ali batendo, estando todo dia ali no Palácio do Planalto, levando para o presidente Lula a necessidade de investir. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muito investimento do governo federal para São Gonçalo. Falar um pouco da parte agora de finanças, um pouco de renda, mais voltada para o cidadão. Como o senhor pretende implementar a moeda social Tamoio? Obviamente é um espelho do que a gente já tem em Maricá. Como é que vai ser esse trabalho dentro do município de São Gonçalo? Então, a moeda social, a gente tem estudos lá em Maricá dizendo que para cada R$1 que a gente coloca na moeda social, gira 10 a 12 no comércio local. Muita gente acha que a moeda social é um programa assistencialista. É claro que a família recebe lá aquele seu auxílio, mas o maior beneficiário pela moeda social é o comércio local, porque você faz o recurso girar no bairro, né? E aí vai gerando riqueza e o comerciante fatura mais, né? A gente já quer, no primeiro ano, colocar 40 mil cartões, né? Nós vamos, inicialmente, contemplar os coletores de material reciclável, os pescadores e a agricultura familiar, que são 3 vocações que a cidade tem, né? Porque a quantidade de lixo na cidade é muito grande, né? E o lixo hoje, tirando a folha de pagamento, é a maior despesa da cidade. Então, se você recicla lixo, o material reciclado, você sabe que você gera renda para as pessoas, né? O município vai pagar menos no aterro, porque paga uma fortuna lá para o aterro. Além disso, a gente quer priorizar as mães solos e as mães atípicas nesse processo também, né? Então, seria 40 mil cartões, né? A gente iria reservar uma parte do orçamento da cidade de cerca de 240 milhões e ir ampliando aos poucos. É claro que não dá para começar pagando os R$600, né? Eu pagar um valor ali e ir ampliando aos poucos, né? A partir do momento que o comércio fosse faturando mais, pagando mais impostos também, porque quando o comércio fatura mais, a prefeitura também recolhe mais, né? Então a ideia é essa. A gente vê na moeda social uma mola propulsora para a economia da cidade, né? Incluindo as pessoas. São Gonçalo tem essa vocação do comércio do bairro. Qualquer bairro que você anda em São Gonçalo, você vê o comércio muito forte, né? O comércio local muito forte, o comércio dos bairros muito forte. As pessoas ali circulando no comércio do seu próprio bairro, né? Até em função, as passagens são caras, né? Passagem de ônibus hoje em São Gonçalo é muito cara. Então é uma prioridade para a gente. E mais uma vez, também conseguir recursos do governo federal para que a gente possa implantar isso. Outro programa que o senhor pretende implementar é o Cartão Comida Boa. Como vai ser implementado isso? As expectativas no termo de impacto econômico e social também? Está na mesa, né?
O Tá na Mesa. O Tá na Mesa, na verdade, é o seguinte, o governo do estado foi lá e colocou um restaurante popular no centro do Alcântara. Só que a gente que conhece a cidade, sabe que a pessoa que está com fome, lá no bairro de Piíba, por exemplo, lá dentro do Salgueiro, lá na Ipuca, a pessoa não tem dinheiro para ir para o Alcântara. Né? Não tem. Então, não vai chegar realmente nos bolsões onde a fome está dominando. Então, qual é a nossa ideia? Criar a cozinha comunitária, que é a comida boa, barata, dentro dos bairros. A ideia é inicialmente 30 cozinhas. Isso é um projeto barato que dá para fazer, estimulando os próprios agricultores familiares, comprando do próprio comércio local, usando as próprias parcerias das igrejas. São Gonçalo tem muita igreja, né? E tem igreja nessas áreas de pobreza. Então, se a gente usa o próprio pessoal da igreja ali, numa parceria, a gente pode botar as coisas, pode fazer com que a comida chegue nas áreas onde as pessoas têm fome mesmo e não têm dinheiro para ir para o Alcântara. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho de estar apresentando para São Gonçalo e eu tenho certeza que o povo gonçalense vai ter a sensibilidade de identificar que realmente é um programa que vai chegar aonde tem que chegar. Porque o restaurante popular ali no centro do Alcântara não atende, né? E ainda cobra a comida, né? Você falou do transporte, a passagem cara de São Gonçalo, você pega São Gonçalo, é o transporte interno, é o transporte para Niterói, é o transporte para Itaboraí, é o transporte para o Rio de Janeiro, que dependendo da distância, é quase R$20, alguns pontos até chega a passar um pouco. O transporte gratuito chega ao município de São Gonçalo, caso o senhor seja eleito? Sim, a ideia nossa, mais uma vez, com o pé no chão, passo a passo, construindo aos poucos, né? Começar com 2 linhas a cada ano, né? Primeiro ano 2 linhas, né? Uma linha que vai, todas as linhas tem o Alcântara como ponto de encontro, né? Então, por exemplo, a gente quer implantar uma linha saindo de Santa Isabel até o Alcântara, né? Uma outra linha que sai do Alcântara até Neves, né? Via o centro da cidade. Uma outra linha que sai do Alcântara até Covanca via Avenida Maricá, Santa Catarina, Barro Vermelho, Pita. Então o cara que mora lá em Santa Isabel, que ele quer ir lá em Neves, ele pode pegar no Alcântara, pegar até Alcântara, descer e pegar outra linha. A ideia é a gente implantar 6 linhas nos corredores principais da cidade e essas 6 linhas terão capacidade de integrar a cidade inteira, né? No circular que a gente chama. Né? Itaboraí já implantou o transporte gratuito deles, né? O Laranjinha. Maricá já tem há muito tempo. No Brasil, nós já temos 155 cidades que possuem o Tarifa Zero. O Tarifa Zero hoje é uma política pública que o mundo está debatendo. Né? Por exemplo, a Europa está debatendo o Tarifa Zero com emissão zero. Né? Transporte barato, de qualidade e não poluindo, com ônibus elétrico, ônibus a hidrogênio. Né? Por que São Gonçalo também não pode entrar nisso? Por que a gente não pode usar o prestígio do governo federal para conseguir financiamento desses bancos mundiais, essas instituições mundiais, para que a gente possa trazer isso para São Gonçalo? Né? Basta vontade política. O senhor comentou durante a segurança a preocupação com as crianças em termos de educação, mas também o seu plano, pelo menos, tem uma estratégia para quem está almejando entrar na universidade e para o universitário também. Explica um pouco para a gente. Olha, deixa eu te falar. Eu mudei a minha vida porque eu consegui ter acesso a um curso superior. Né? Então, eu valorizo muito isso. Né? Eu acho que a educação é que transforma as pessoas, né? Que dá às pessoas a possibilidade de crescer na vida. E as pessoas crescendo na vida, elas vão inovar, vão empreender, vão gerar emprego, vão gerar riqueza dentro da cidade. Então, a maior riqueza de uma cidade é seu povo. Né? Não é o asfalto, nem o concreto, nem o viaduto pintado. É o povo, é o investimento no povo. Então, a nossa ideia, a gente sabe hoje que São Gonçalo tem universidades como a Universo, né? A Estácio. E, por exemplo, hoje eu vejo muitos alunos estudarem na Universo com bolsa de 70%, 75%. Eu sei que a Universo pratica isso. Eu vejo aluno lá pagando R$360, R$370 num curso de enfermagem, por exemplo. Se a prefeitura for lá e negociar em uma grande escala, 5 mil, 10 mil cursos, com certeza esse custo ele vai conseguir ser reduzido. Né? Então você imagina se a gente conseguisse colocar aí 10 mil alunos todos os anos nas universidades, a um custo de R$300, por exemplo, né? 3 milhões de reais por mês, 36 milhões no ano. É um investimento muito pequeno para a quantidade de vida que você vai tocar, para a quantidade de pessoas que você vai possibilitar que essas pessoas cresçam na vida. Né? Então, esse é um projeto que a gente vê com muito carinho. Maricá já faz isso, né? Maricá faz isso lá com passaporte universitário. Né? A gente fala passaporte universitário, muita gente pensa que
que é o cartãozinho para poder pagar o transporte para ir para a universidade. Não é, gente. Eles pagam a tua universidade, né? O transporte lá é gratuito, é o vermelhinho, mas o passaporte universitário não é o cartão para pagar o ônibus, é a tua mensalidade paga, a tranquilidade sua, que você vai estudar, no final do mês sua mensalidade vai estar paga. E a gente chama lá em São Gonçalo do bolso universitário. Vamos fazer igual um debate, 1 minuto para finalizar. Seu primeiro ato, caso seja eleito? Meu primeiro ato, caso seja eleito, eu já me comprometi com os funcionários públicos da cidade, é revogar esse pacote de maldade desse prefeito que não gosta de gente, que não gosta de funcionário público, né? Que achatou o salário das pessoas, né? Perseguiu as pessoas, tirou a garantia do plano de cargo e salário. Nós vamos revogar esse pacote de maldade dele. Primeiro ato. Gostaria de agradecer. De Brincadeira, chegando ao final, tem 20 segundos finais aí e, obviamente, pode falar para o eleitor porque votar no senhor nesses 20 segundos finais. Gente, São Gonçalo precisa de um prefeito que goste de gente, que goste de pessoas. O investimento das políticas públicas tem que chegar nas pessoas. Está na hora da gente ter um prefeito que cuide do gonçalense. Porque cuidar de asfalto, cuidar de praça é mole, mas não faz diferença na vida das pessoas. A gente quer cuidar do povo de São Gonçalo. Candidato, obrigado por ter vindo aqui na Sabatina. Agradecer você também que acompanhou. Pode compartilhar, pode comentar, pode distribuir esse bate-papo que nós tivemos aqui. Lembrando que todos os candidatos no qual o partido tem a representação na Câmara dos Deputados em Brasília, os candidatos foram convidados para participar dessa sabatina aqui na tribuna. Até a próxima. Obrigado, Dimas. Obrigado. Tchau, tchau.